Boa noite. É um prazer imenso ter a sua companhia mais uma vez. Antes de começarmos a nossa jornada de hoje, eu adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo ou nos assistindo esta noite. Há algo incrivelmente poético em saber que, embora estejamos separados por oceanos, fusos horários e paredes físicas, estamos todos conectados agora, compartilhando o mesmo momento no tempo, ouvindo a mesma voz, pensando os mesmos pensamentos. Então, por favor, deixe nos comentários onde você está. Agora, se você já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado por voltar. Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. E se você é novo por aqui, considere se inscrever e deixar aquele like. É um gesto pequeno para você, quase invisível, como um toque na tela, mas para nós, é o combustível que nos permite continuar criando esses pequenos refúgios de curiosidade e calma. Falando em combustível e gestos invisíveis, o tema de hoje vai exigir que você use um pouco da sua imaginação. Mas não se preocupe, não vamos pedir que você faça cálculos matemáticos complexos ou que tente construir um foguete no seu quintal. Embora, se você estiver fazendo isso, por favor, nos avise, pois teríamos algumas perguntas de segurança para fazer. Hoje, quero convidar você a fazer algo muito simples. Aconchegue-se. Encontre aquela posição perfeita no sofá, na cadeira ou na cama. Ajuste o travesseiro, puxe o cobertor um pouco mais para cima se estiver frio, ou sinta a brisa da janela se estiver calor. Feche os olhos se quiser. Respire fundo e sinta o ar enchendo seus pulmões, e depois solte, sentindo seus ombros relaxarem. Sinta o peso do seu corpo pressionando contra o colchão ou o assento. Sinta como você está firmemente ancorado onde está. É uma sensação segura, não é? Essa estabilidade, essa certeza de que, se você soltar o celular ou o controle remoto agora, ele vai cair no chão e não flutuar em direção ao teto. Mas e se eu dissesse que essa sensação de segurança, esse abraço constante que você sente te puxando para baixo, não é apenas um conforto? E se eu dissesse que é a parede de uma cela? Neste vídeo, vamos flutuar suavemente, mas com olhos bem abertos, por uma questão que assombra filósofos e cientistas. Será que estamos de fato presos na Terra? E se a resposta for sim, o que isso significa para o nosso futuro, para os nossos sonhos de conquistar as estrelas e para a nossa compreensão de quem somos? Vamos começar olhando para o nosso cotidiano. Pense na sua vida diária. Você acorda, coloca os pés no chão, caminha até a cozinha, pega uma xícara de café. Tudo o que você faz, cada movimento, cada objeto que você manuseia, é governado por uma lei implacável e invisível. Nós chamamos isso de gravidade, e geralmente pensamos nela como algo dado, um pano de fundo neutro da existência. Mas a gravidade é, na verdade, uma força possessiva. Ela é ciumenta. Ela não quer que nada escape. Desde o momento em que a primeira forma de vida surgiu neste planeta, a gravidade tem estado lá, sussurrando: "Fique aqui! Não vá embora! Aqui é seguro!" E na maior parte do tempo, nós obedecemos. Nós olhamos para o céu azul durante o dia ou para a tapeçaria de estrelas à noite e sentimos uma sensação de vastidão, de infinito. O céu parece um portal aberto, um convite para o desconhecido. Nós crescemos com histórias de exploração, de navios cruzando oceanos desconhecidos e naturalmente projetamos essa narrativa para o espaço. Pensamos: o espaço é o novo oceano. É apenas uma questão de construir barcos melhores. Mas essa analogia, por mais romântica que seja, esconde uma mentira brutal. O espaço não é um oceano, e a Terra não é uma ilha da qual você pode simplesmente remar para longe se tiver vontade. A Terra é um poço gravitacional profundo e íngreme, e nós estamos no fundo dele. Para entender a profundidade desse poço, precisamos mudar nossa perspectiva sobre o que significa subir. Quando você vê um avião decolando, parece que ele está desafiando a Terra, subindo majestosamente para as nuvens. Mas na escala do planeta, aquele avião está apenas roçando a superfície. Ele não está escapando. Ele está apenas deslizando sobre a pele do mundo. Para realmente sair,
para realmente cortar o cordão umbilical que nos liga a este planeta, a violência necessária é inimaginável. Imagine que você pegue uma pedra e a jogue para cima. Ela sobe, perde velocidade, para por 1 milissegundo no ar e volta para a sua mão. Você joga mais forte. Ela vai mais alto, mas volta. A Terra sempre ganha. Para que essa pedra não volte, para que ela escape do abraço da Terra, você precisaria arremessá-la a uma velocidade de mais de 40 mil quilômetros por hora. Pense nisso, 40 mil quilômetros por hora. Isso é 33 vezes a velocidade do som. Se você pudesse gritar e o som da sua voz viajasse nessa velocidade, ele daria a volta ao mundo em 1 hora. Essa é a velocidade de escape. É o preço do ingresso para sair da prisão. E nada, na nossa biologia, nada na nossa história evolutiva, nos preparou para pagar esse preço. Nossos corpos foram feitos para andar a 5 km por hora, talvez correr a 20 ou 30 em momentos de pânico. Não fomos feitos para sermos balas de canhão cósmicas, mas nós tentamos. Ah, como nós tentamos! E é aqui que a história começa a ficar complicada, porque para atingir essa velocidade insana, precisamos de energia, muita energia. Nós construímos máquinas gigantescas, catedrais de metal e fogo, apenas para colocar uma pequena cápsula de metal no topo e jogá-la para fora. Pense no foguete Saturno V, aquele monstro que levou o homem à Lua. Ele tinha mais de 100 metros de altura. Era um arranha-céu voador. Mas olhe bem para ele. A quase totalidade daquele foguete, a vasta maioria de sua massa, não era carga, não eram astronautas, não era comida nem computadores. Era combustível. E aqui nos deparamos com o primeiro guardião implacável da nossa prisão, a equação do foguete de Miggs. Tsiolkovsky. O nome pode parecer técnico, mas o conceito é uma ironia cruel do universo. A regra é simples. Para ir ao espaço, você precisa de combustível, mas o combustível tem peso. Então, para carregar esse combustível, você precisa de mais combustível. Mas esse combustível extra também tem peso. Então você precisa de ainda mais combustível para carregar o combustível extra que está carregando o primeiro combustível. É um ciclo vicioso, uma espiral de crescimento exponencial que torna qualquer viagem espacial um pesadelo logístico. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro. Você enche o tanque e vai. Simples. Agora, imagine que para fazer essa mesma viagem, a lei da física exigisse que seu carro fosse do tamanho de um navio petroleiro, cheio de gasolina, apenas para transportar você e uma mochila. E assim que você acelerasse, você teria que ir jogando partes do carro fora para ficar mais leve. É isso que fazemos com foguetes. É um desperdício colossal, uma luta bruta contra a tirania da massa. Para colocar apenas 1 kg de qualquer coisa em órbita, 1 kg de água, de equipamento ou de osso humano, precisamos queimar quilos e quilos de propelente. Estamos lutando contra uma contabilidade cósmica que está manipulada contra nós. E isso é apenas para chegar à órbita baixa, apenas para colocar a cabeça para fora da janela, ir mais longe, para a Lua, para Marte. Exige um sacrifício de massa e energia que beira o absurdo. E enquanto você está lá, sentado confortavelmente, talvez segurando seu celular, vale a pena pensar sobre o que exatamente estamos tentando deixar para trás. A atmosfera da Terra, essa camada azulada que vemos nas fotos, parece espessa quando olhamos para cima, não é? Parece um cobertor infinito de ar. Mas na realidade, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a atmosfera seria tão fina quanto uma camada de verniz, tão fina quanto a película de plástico que envolve uma maçã no supermercado. É apenas nessa película incrivelmente frágil que a vida como a conhecemos é possível. Abaixo dela, temos o solo, a rocha. Acima dela, o vácuo. Um vazio que não se importa com você. Um vazio onde o conceito de respirar é uma memória distante. Nós evoluímos para viver em uma pressão muito específica, com uma mistura muito específica de gases. Suba um pouco demais, e o ar fica rarefeito. Você desmaia. Suba mais, e seu sangue ferve. Saia da proteção magnética da Terra, e a radiação começa a desfazer o seu DNA.
como se fosse um zíper invisível. A prisão, então, não é feita de grades de ferro, é feita de constantes físicas e biológicas. As paredes são a gravidade, o teto é a radiação e o chão é a nossa própria necessidade de oxigênio e pressão. Nós somos peixes de águas profundas sonhando em caminhar no deserto. Podemos construir trajes, podemos construir naves, que são essencialmente pequenos aquários pressurizados que levamos conosco, mas nunca estamos realmente lá fora. Estamos sempre dentro de uma pequena bolha de terra que arrastamos desesperadamente para o vazio. E a fragilidade dessa bolha é aterrorizante. Pense nos astronautas na Estação Espacial Internacional agora. Eles estão orbitando a Terra a 27 mil quilômetros por hora. Se um pequeno pedaço de detrito, algo do tamanho de uma lasca de tinta ou um grão de areia, atingi-los nessa velocidade, ele terá a força de um tiro de fuzil. Eles estão vivendo dentro de uma lata de alumínio, cercados pela morte instantânea de todos os Murzigs. Lados, separados do vácuo por apenas alguns centímetros de metal e tecido. É uma existência precária, mantida por uma cadeia interminável de tecnologia e sorte. E essa precariedade nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a nossa natureza. Nós gostamos de nos ver como conquistadores. Desde que descemos das árvores e começamos a caminhar pelas savanas, nós nos espalhamos. Cruzamos montanhas, atravessamos desertos, navegamos oceanos, sem ver terra por semanas. O impulso de ir além está gravado no nosso código genético. Mas será que o espaço é apenas mais uma fronteira? Ou será que é uma categoria completamente diferente? Nas explorações terrestres, sempre havia ar para respirar. Sempre havia gravidade para nos manter no chão. Sempre havia a possibilidade, por mais remota que fosse, de encontrar água e comida. No espaço, não há nada disso. O universo é hostil à vida. A Terra é uma anomalia, um oásis bizarro e solitário em um deserto de radiação e vácuo que se estende por bilhões de anos-luz. Quando saímos daqui, não estamos explorando no sentido tradicional. Estamos sobrevivendo em um ambiente que está ativamente tentando nos matar a cada segundo. Mas a gravidade e a falta de ar são apenas os guardas mais óbvios dessa prisão. Existem outros carcereiros, mais sutis e talvez mais perigosos, que nós mesmos estamos criando. Olhe para o céu noturno novamente. Imagine todos os satélites que lançamos desde o Sputnik. Milhares deles. Alguns estão ativos, transmitindo seu sinal de GPS, sua internet, seus programas de TV. Mas muitos estão mortos. Carcaças metálicas girando silenciosamente na escuridão. E além dos satélites inteiros, há os pedaços. Parafusos, tampas de lentes, fragmentos de explosões, ferramentas perdidas por astronautas distraídos. Estamos criando uma nuvem de balas ao redor do nosso planeta. Cada lançamento de foguete adiciona mais detritos a essa mistura caótica. E aqui entra o medo real, algo que os cientistas chamam de Síndrome de Kessler. Imagine um acidente em câmera lenta, mas em escala planetária. 2 detritos se chocam. Eles se estilhaçam em 1000 pedaços menores. Esses 1000 pedaços voam em todas as direções e atingem outros satélites, que também se estilhaçam. Uma reação em cadeia, um efeito dominó de destruição orbital. Se isso acontecer, e alguns dizem que já está começando, poderíamos criar uma barreira de lixo impenetrável ao redor da Terra, uma camada de estilhaços voando a velocidades hipersônicas que tornaria qualquer lançamento futuro um suicídio. Imagine a ironia. A mesma tecnologia que usamos para tentar alcançar as estrelas pode acabar construindo o teto da nossa cela. Poderíamos ficar trancados aqui embaixo, olhando para cima através de uma grade de lixo espacial, incapazes de sair, incapazes de manter nossos satélites, voltando a uma era pré-espacial não por escolha, mas por necessidade. A prisão da Terra deixaria de ser uma metáfora sobre a gravidade e se tornaria uma realidade física construída pelos nossos próprios erros. Seríamos uma civilização que tentou voar, tropeçou e acabou fechando a porta por fora. No entanto, mesmo que consigamos evitar esse desastre,
Mesmo que consigamos navegar pelo campo minado de detritos e vencer a gravidade com foguetes cada vez maiores, nos deparamos com o próximo muro. E esse muro não é feito de metal ou gravidade, mas de tempo e distância. As escalas do universo são tão vastas que desafiam a compreensão humana. Nosso cérebro evoluiu para entender distâncias como a caminhada até o rio ou o voo de uma lança. Não evoluímos para entender anos-luz. Quando dizemos que a estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância, parece pouco. 4. Um número pequeno, gerenciável. Mas converta isso para quilômetros e seu cérebro desliga. Converta isso para tempo de viagem com a nossa tecnologia atual e a realidade desaba sobre você. Com os foguetes mais rápidos que já construímos, levaríamos dezenas de milhares de anos para chegar lá. Dezenas de milhares de anos. Civilizações inteiras surgiriam e cairiam na Terra enquanto a nave estaria viajando no silêncio do vácuo interestelar. Isso nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Talvez não estejamos presos, porque somos incapazes, mas porque o universo é simplesmente grande demais. É como uma formiga tentando cruzar o Oceano Pacífico em uma folha. Não importa o quão inteligente ou ambiciosa seja a formiga, o oceano é simplesmente vasto demais. As leis da física impõem limites de velocidade, a velocidade da luz, que funcionam como as paredes externas da nossa realidade. Se não podemos viajar mais rápido que a luz e as estrelas estão tão longe, então estamos, para todos os efeitos práticos, isolados. Cada sistema estelar é uma ilha cercada por um oceano intransponível de tempo. E nós estamos na nossa ilha, gritando para o vazio, esperando uma resposta que pode levar milênios para chegar, se é que chegará. E aqui, no conforto da sua casa, enquanto você ouve isso, pode surgir uma sensação de claustrofobia cósmica. A ideia de que estamos confinados a esta rocha molhada, girando em torno de uma estrela média na periferia de uma galáxia comum. Mas respire fundo, novamente. Sinta o ar. Esse ar que foi reciclado por bilhões de anos, respirado por dinossauros, por seus ancestrais, por florestas antigas. A Terra é um sistema fechado, sim, mas é um sistema milagroso. A prisão é também um santuário. No entanto, a curiosidade humana não se contenta com santuários. Nós queremos saber o que está lá fora. Queremos saber se podemos quebrar essas correntes. E é aqui que a nossa história toma um rumo ainda mais estranho, porque as barreiras físicas da gravidade e da distância são apenas o começo. O que acontece com a mente humana quando ela é removida do seu berço? O que acontece com a nossa consciência quando perdemos de vista o ponto azul pálido? Existem relatos de astronautas que sentiram algo profundo e transformador ao ver a Terra do espaço, o chamado Overview Effect. Mas há também o reverso disso, o terror do vazio, a escuridão absoluta. E se a verdadeira prisão não for física, mas biológica e psicológica? E se nossos corpos e mentes forem fundamentalmente incompatíveis com qualquer outro lugar do universo? Começamos a perceber que a Terra não é apenas onde vivemos, é o que somos. Nossos ritmos circadianos são sincronizados com a rotação deste planeta. Nossos ossos dependem desta gravidade específica para se remodelarem. Nosso sistema imunológico aprendeu a lutar contra os micróbios daqui. Leve um humano para Marte. E ele não é mais apenas um humano em um novo lugar. Ele é uma criatura fora do seu elemento, começando a se degradar, a falhar. A questão, estamos presos na Terra, começa a se desdobrar em camadas. Primeiro, a camada física, gravidade e foguetes. Depois, a camada ambiental, radiação e vácuo. E então, a camada temporal, distâncias impossíveis. Mas há uma camada final, talvez a mais, assustadora de todas, que ainda não tocamos. Uma barreira que pode explicar por que o universo parece tão silencioso. Por que não vemos naves de outras civilizações cruzando o céu? Por que, em toda a vastidão do cosmos, só ouvimos o chiado da estática? Existe uma teoria sombria na astrofísica chamada o Grande Filtro. A ideia de que existe algum obstáculo,
alguma barreira quase impossível de ultrapassar que impede que a vida inteligente se espalhe pelas estrelas. Talvez todas as civilizações cheguem ao ponto em que estamos agora, dominando o átomo, lançando foguetes, conectando o mundo digitalmente. E então, algo acontece. Elas batem no teto, elas colapsam, elas ficam presas em seus planetas natais até consumirem todos os recursos e se extinguirem. Ou talvez elas se destruam. A pergunta que nos mantém acordados à noite não é apenas se podemos sair, mas se alguém, em qualquer lugar, algum dia, conseguiu sair. Se a resposta for não, então a Terra não é apenas uma prisão. É um túmulo esperando para ser fechado. Mas isso era apenas o começo da nossa descida para a Toca do Coelho. O que exploramos até agora é o que podemos ver e tocar: metal, combustível, gravidade. Mas as correntes que nos prendem são muito mais complexas e, ironicamente, muito mais fascinantes. Para entender a verdadeira natureza da nossa clausura, precisamos olhar não para fora, para os foguetes, mas para dentro, para a fragilidade úmida e macia de nossos próprios corpos e para as armadilhas invisíveis que o próprio espaço preparou para nós. E então, as coisas ficaram mais estranhas. Vamos explorar essa estranheza, essa sensação de que a realidade, quando despida de suas roupagens confortáveis, revela uma arquitetura hostil à nossa presença. Para entender isso, precisamos voltar a olhar para nós mesmos, não como exploradores destemidos de uniforme, mas como o que realmente somos: sacos de água, carbono e eletricidade complexamente organizados, evoluídos para funcionar sob uma pressão atmosférica específica e uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando removemos essas constantes, o corpo humano não apenas flutua, ele entra em pânico fisiológico. Imagine o seu corpo agora. Sinta o sangue fluindo para suas pernas, a gravidade puxando os fluidos para baixo, mantendo um equilíbrio hidráulico que seu coração aprendeu a gerenciar ao longo de milhões de anos de evolução. Agora, desligue a gravidade. Imediatamente, esse equilíbrio colapsa. Sem o puxão para baixo, os fluidos do seu corpo correm para o seu peito e para a sua cabeça. É por isso que os astronautas, nas primeiras semanas de estação espacial, parecem ter rostos inchados, arredondados, como luas cheias pálidas flutuando nos corredores. Eles sofrem de congestão nasal perpétua, perdem o olfato e, consequentemente, o paladar. A comida tem gosto de papelão. A própria alegria sensorial de comer, um dos nossos confortos mais primais, é embotada pelo ambiente, mas o rosto inchado é apenas o sintoma visível de uma revolta interna silenciosa. O seu corpo, percebendo esse súbito excesso de fluido na parte superior, entra em um modo de emergência confuso. Ele pensa: há sangue demais aqui, e começa a eliminar água freneticamente. O volume sanguíneo total diminui. O coração, que não precisa mais lutar contra a gravidade para bombear sangue para o cérebro, começa a encolher, a atrofiar, tornando-se mais esférico e preguiçoso. É uma eficiência brutal. Se você não usa, você perde. E isso se aplica aos ossos de uma maneira aterrorizante. Na Terra, cada passo que você dá envia um sinal de choque através do seu esqueleto, dizendo aos osteoblastos, as células construtoras de ossos, para continuarem trabalhando, para manterem a estrutura densa e forte. No espaço flutuando, esse sinal cessa. O corpo entende que o esqueleto é um luxo desnecessário, um peso morto. Então ele começa a dissolvê-lo. Astronautas perdem cerca de 1% a 2% de massa óssea por mês. O cálcio, a própria fundação da sua estrutura, é lixiviado para a corrente sanguínea e expelido pela urina. Estamos literalmente urinando o nosso esqueleto quando saímos da Terra. Se ficássemos lá fora tempo suficiente sem contramedidas rigorosas, voltaríamos a ser criaturas gelatinosas, incapazes de ficar em pé sob o peso da gravidade que um dia chamamos de lar. E há os olhos. Os olhos. Recentemente descobrimos algo profundamente perturbador chamado síndrome neuroocular.
associada ao voo espacial. A pressão dos fluidos no crânio empurra a parte de trás dos globos oculares, achatando-os. O nervo óptico incha. Astronautas que tinham visão perfeita partem para o espaço e voltam precisando de óculos, com a visão permanentemente alterada. Imagine estar em uma missão para Marte, a meses de distância de qualquer oftalmologista, e sua visão começar a borrar, o mundo ao seu redor perdendo o foco. Não por causa de uma falha no capacete, mas porque seus próprios olhos estão sendo deformados pela falta da Terra. É como se o planeta estivesse gravado em nossa anatomia de tal forma que, ao nos afastarmos, começamos a perder a nitidez da realidade, como uma fotografia antiga que desbota ao sol. A Terra não é apenas onde estamos. A Terra é como vemos. Se essa revolta interna não fosse suficiente, ao sairmos da bolha protetora da magnetosfera terrestre, entramos em um território de fogo invisível. O espaço não é vazio. Ele é atravessado por rios violentos de radiação. O Sol, nossa estrela, mãe, é uma usina nuclear descontrolada que cospe bilhões de toneladas de partículas carregadas a cada segundo. Na Terra, o campo magnético age como um escudo, desviando essa chuva mortal para os polos, criando as belas auroras boreais. Mas lá fora, no vácuo entre os planetas, não há escudo. Há apenas você e a tempestade. E há algo ainda mais insidioso: os raios cósmicos galácticos. Estes não vêm do Sol, mas de supernovas distantes, explosões de estrelas mortas há milhões de anos. São partículas, viajando a velocidades próximas à da luz, tão energéticas que não podem ser bloqueadas completamente por chumbo ou concreto. Elas atravessam o casco da nave como se fosse papel, atravessam sua pele, atravessam suas células e, ao passarem, elas quebram as fitas do seu DNA. É uma espingarda molecular disparando em câmera lenta contra o seu código genético. Os astronautas das missões Apollo, os únicos humanos que já saíram completamente da proteção da órbita baixa da Terra, relataram algo estranho e assustador. Quando fechavam os olhos para tentar dormir na escuridão da cápsula, viam flashes de luz, pontos brancos, estrias azuis dançando em suas retinas. Não era imaginação. Eram partículas de alta energia, atravessando suas pálpebras fechadas e colidindo com o nervo óptico ou com o próprio cérebro, criando uma explosão de luz fantasma. Imagine tentar dormir sabendo que o universo está atirando balas microscópicas através do seu cérebro, visíveis apenas quando você fecha os olhos. O aumento do risco de câncer, de cataratas, de doenças degenerativas não é uma possibilidade. É uma garantia estatística. Para viajar até Marte, teríamos que aceitar que os viajantes chegariam lá não como heróis olímpicos, mas como pacientes de radiologia, com seus corpos marcados pela jornada invisível. E aqui tocamos na tirania da distância, um carcereiro que trabalha em conjunto com o tempo para garantir nosso isolamento. Quando olhamos para representações do sistema solar em livros escolares, vemos os planetas alinhados, bonitos, próximos uns aos outros. Vemos a Terra, depois Marte, logo ali ao lado. Mas essas ilustrações são mentiras de escala necessárias para caberem em uma página. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, a Lua estaria a cerca de 40 centímetros de distância. Isso é gerenciável, mas nessa mesma escala, o Sol estaria a 150 metros, uma esfera do tamanho de uma casa. E Júpiter? Júpiter estaria a quase 1 quilômetro de distância. E Plutão? Plutão estaria em outra cidade. O espaço entre esses corpos é um deserto de nada absoluto, um vazio tão vasto que o cérebro humano, evoluído para calcular a distância de um arremesso de pedra ou uma caminhada até o rio, simplesmente não consegue processar. Nós intelectualizamos os números, milhões de quilômetros, unidades astronômicas, mas não sentimos a distância nas nossas entranhas. Pense na Voyager 1, lançada em 1977, uma maravilha da engenharia humana, carregando um disco de ouro com sons da Terra, saudações em dezenas de línguas, músicas de Bach e Chuck Berry. Ela está viajando há quase 50 anos. Ela é o objeto humano mais rápido e mais distante da história,
fugindo do Sol a uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. 50 anos rasgando a escuridão nessa velocidade insana. E onde ela está? Em termos cósmicos, ela mal saiu da varanda da nossa casa. Ela acabou de cruzar a heliopausa, a fronteira onde o vento solar cessa, entrando no espaço interestelar. Mas ela ainda não saiu da nuvem de Oort, a casca de cometas que envolve o nosso sistema solar. Para chegar à estrela mais próxima, Próxima Centauri, viajando nessa velocidade atual, a Voyager levaria mais de 70 mil anos. 70 milênios. Pense no que a humanidade estava fazendo há 70 mil anos. Estávamos saindo da África, pintando cavernas, aprendendo a usar o fogo. Civilizações inteiras, impérios, religiões, línguas, tudo o que conhecemos como história aconteceu em uma fração desse tempo. E a nossa pequena sonda, nossa garrafa lançada ao mar cósmico, ainda estaria viajando no silêncio, uma testemunha muda de uma espécie que talvez nem exista mais quando ela chegar ao seu destino. Essa escala temporal transforma qualquer sonho de império galáctico em uma fantasia infantil. Não podemos governar o que não podemos alcançar. Não podemos visitar o que está além do horizonte do tempo de vida humano. Se decidirmos enviar uma nave tripulada para as estrelas, não serão os astronautas que partem que chegarão. Serão seus netos ou tataranetos, nascidos e criados dentro de uma lata de metal, sem nunca terem visto um céu azul, sem nunca terem sentido o cheiro de chuva na terra seca, sem nunca terem corrido na grama. Eles seriam os filhos do vácuo, uma nova subespécie humana, adaptada à clausura, guardiões de uma missão que eles não escolheram, rumo a um destino que é apenas um ponto de luz abstrato em suas telas. Seria ético condenar gerações inteiras a nascerem e morrerem no vazio. Prisioneiros de Izzy, uma escolha feita por ancestrais mortos há séculos? A prisão da Terra, de repente, parece menos uma cela e mais um jardim. E a nave de fuga, a verdadeira prisão claustrofóbica. Além da distância, há a barreira da comunicação, imposta pela velocidade da luz. A luz é rápida, incrivelmente rápida, mas o universo é maior. A 300 mil quilômetros por segundo, a luz dá 7 voltas na Terra em um piscar de olhos. Mas, novamente, a escala nos humilha. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Se o Sol desaparecesse agora, continuaríamos orbitando o nada e sentindo seu calor por 8 minutos, ignorantes de nossa própria condenação. Em Marte, o atraso de comunicação varia de 3 a 22 minutos. Imagine uma emergência. Um astronauta tropeça, o traje rasga, um alarme dispara. Ele grita: "Houston, socorro!" Essa mensagem viaja na velocidade da luz, mas leva 20 minutos para chegar à Terra. Em Houston, o controlador de voo ouve o grito, 20 minutos depois que ele aconteceu. Ele responde, imediatamente: "Use o kit de vedação." Essa resposta leva mais 20 minutos para voltar. 40 minutos de silêncio para o astronauta. Ele já estaria morto muito antes de a resposta chegar. A velocidade da luz cria uma prisão do presente. Cada ponto no universo está isolado em sua própria bolha temporal. Quanto mais longe vamos, mais nos desconectamos do agora, do resto da humanidade. Uma colônia em outra estrela não estaria apenas longe no espaço, estaria isolada no tempo. Se eles enviassem uma mensagem de Feliz Ano Novo de Próxima Centauri, nós a receberíamos 4 anos depois. Uma conversa simples. "Olá, como vai?" "Vou bem." Levaria 8 anos. Não haveria comércio, não haveria internet interestelar, não haveria conversas em tempo real. Cada colônia seria uma ilha de silêncio, desenvolvendo sua própria cultura, sua própria língua, esquecendo lentamente a Terra, transformando-se em alienígenas para seus próprios parentes. A coesão da espécie humana seria quebrada pela vastidão inegociável do abismo. Isso nos leva a reconsiderar o que é o Sistema Solar. Nós olhamos para Marte como um planeta B, um bote salva-vidas. Elon Musk fala em morrer em Marte, apenas não no impacto. Mas vamos olhar para Marte com honestidade, sem os óculos cor-de-rosa da ficção científica. Marte é um cadáver planetário,
tem metade do tamanho da Terra, o que significa gravidade baixa. Lembre-se dos seus ossos dissolvendo. Não tem campo magnético. Lembre-se da radiação rasgando-os. Seu DNA. A atmosfera é 1% da densidade da Terra e é feita quase inteiramente de dióxido de carbono. É frio, com temperaturas médias de 60 °C. E o solo? O solo marciano está encharcado de percloratos, sais tóxicos que interferem na tireoide humana. A poeira de Marte é tóxica. Se você trouxer essa poeira para dentro do habitat em suas botas, ela vai envenenar o ar. Viver em Marte não seria como viver na Terra pioneira. Seria como viver dentro de um reator nuclear enterrado na Antártida, sem poder sair nunca, reciclando cada gota de suor e urina, comendo algas cultivadas sob luz artificial, sabendo que uma falha no selo de ar significa morte instantânea e dolorosa. Comparado a Marte, o deserto do Saara, o topo do Monte Everest ou o fundo da Fossa das Marianas são paraísos luxuriantes. Pelo menos lá você tem gravidade, proteção contra radiação e pressão atmosférica, ou a proteção da água. A ideia de que podemos arruinar a Terra e simplesmente nos mudar para Marte é uma ilusão perigosa. Marte não é um refúgio, é um desafio de sobrevivência extremo que faz a vida na Terra parecer um sonho de facilidade e abundância. E ainda assim, a curiosidade nos empurra. Nós tentamos dobrar essas regras, tentamos imaginar motores de dobra, buracos de minhoca, atalhos mágicos através do tecido da realidade. Mas por enquanto, a física diz não. A física diz: vocês são criaturas de matéria lenta, vivendo em um universo de distâncias vastas. E essa realização traz um peso filosófico. Talvez a razão pela qual não vemos civilizações galácticas, a razão do paradoxo de Fermi, não seja porque eles se destruíram, mas porque viajar é simplesmente difícil demais. Talvez o universo seja um arquipélago de ilhas isoladas, onde as espécies nascem, olham para as estrelas, percebem que não podem alcançá-las fisicamente e então se voltam para dentro, para o mundo virtual, ou para a exploração da consciência. Talvez a fase espacial seja apenas uma breve adolescência, turbulenta, antes de uma espécie aceitar sua casa e se acalmar. Mas se a prisão física da gravidade, a prisão biológica da fragilidade e a prisão temporal da velocidade da luz não fossem suficientes para nos manter humildes, existe uma outra camada, uma barreira que não está lá fora, nas estrelas, mas aqui, no próprio tecido da nossa tecnologia e das nossas ambições. É o que acontece quando tentamos lutar contra a complexidade. Quanto mais complexa a nossa tecnologia para tentar escapar, mais frágil ela se torna. Um foguete tem milhões de peças. Se uma válvula de $10 falhar, a missão de bilhões de dólares explode. Estamos construindo torres de cartas cada vez mais altas para tentar tocar o teto, mas a base está tremendo. A sustentabilidade de uma civilização espacial requer uma cadeia de suprimentos perfeita, uma economia robusta e uma paz duradoura na Terra. E, olhando ao redor, para o nosso mundo fraturado, para as nossas crises de energia, para a nossa incapacidade de cooperar em escala global, surge a dúvida: será que teremos tempo e estabilidade suficientes para construir a escada antes que a casa pegue fogo? A prisão Terra começa a parecer menos com uma punição e mais com uma quarentena. Uma quarentena cósmica para uma espécie que ainda não aprendeu a limpar o próprio quarto, mas quer brincar no quintal do universo. E se as leis da física forem, de certa forma, um mecanismo de segurança? Uma maneira de garantir que nenhuma espécie possa espalhar seu caos, sua guerra e sua destruição por toda a Batagaláxia? Se não conseguimos cuidar de um planeta perfeitamente adaptado para nós, com água líquida caindo do céu e comida crescendo no chão, que arrogância nos faz pensar que podemos terraformar uma rocha morta e estéril? Essa pergunta nos força a olhar no espelho, e o que vemos lá não é o rosto de um conquistador estelar, mas o rosto de uma criança assustada, percebendo que a floresta é escura, a noite é fria e a porta de casa pode estar trancada.
Mas isso era apenas o começo de uma vertigem ainda maior. Pois, se aceitarmos que estamos presos fisicamente, restam as perguntas que transcendem a matéria. Restam os fantasmas da mente e os paradoxos da existência. E foi exatamente essa estranheza que levou os cientistas a questionar tudo o que achavam que sabiam sobre a luz e a vida. Mas a luz era apenas o começo. Algo ainda mais fundamental estava prestes a ser descoberto. Algo que mudaria não apenas como vemos as partículas, mas como entendemos a própria possibilidade de saber se estamos sozinhos ou se estamos sendo observados através das grades invisíveis da nossa realidade. E então as coisas ficaram mais estranhas. Vamos explorar essa estranheza, essa sensação de que as paredes da nossa realidade podem não ser apenas barreiras de distância e energia, mas fronteiras de algo muito mais intencional e inquietante. Para entender isso, precisamos voltar a um momento de silêncio profundo. Imagine que você está em uma floresta, à noite. Você espera ouvir grilos, pássaros, o farfalhar das folhas, a vida acontecendo, mas em vez disso, há um silêncio absoluto, um silêncio pesado, antinatural. Você não pensaria que a floresta está vazia, você pensaria que há um predador por perto e que todos os outros animais estão se escondendo, segurando a respiração para não serem devorados. Agora, amplie essa imagem para a escala do universo. Nós olhamos para o céu há décadas com nossos radiotelescópios, ouvidos gigantescos de metal, apontados para as estrelas, esperando ouvir uma conversa, um sussurro, um sinal de tráfego cósmico. E o que ouvimos? Nada. O grande silêncio. E é aqui que a nossa prisão ganha um contorno de terror psicológico. E se não formos prisioneiros acidentais da gravidade, mas prisioneiros deliberados de uma floresta negra? Existe uma teoria na astrobiologia que sugere que o universo é, de fato, cheio de vida, mas é uma vida silenciosa e paranoica. Civilizações que transmitem sua presença, como nós, temos feito ingenuamente com nossos programas de rádio e TV, são rapidamente eliminadas por predadores cósmicos ou civilizações hostis que veem qualquer vizinho como uma ameaça potencial. Se isso for verdade, então o fato de estarmos presos na Terra, incapazes de sair facilmente, pode não ser uma maldição, mas a nossa única salvação. Nossa incapacidade tecnológica de viajar para as estrelas é a camuflagem que nos mantém vivos. Somos o bebê chorando no berço em uma casa escura onde ladrões acabaram de entrar. A nossa sorte é que o berço tem grades altas e não conseguimos sair para procurar os pais. A gravidade tirânica que tanto amaldiçoamos pode ser a única coisa que impede que nos tornemos visíveis demais, vulneráveis demais. A prisão é, na verdade, um bunker. E o silêncio lá fora não é paz, é medo. Mas vamos aprofundar essa paranoia com outra possibilidade. Uma que atinge diretamente o nosso orgulho como espécie. A hipótese do zoológico. Imagine que não somos presas, escondidas, mas espécimes protegidos. Talvez as civilizações avançadas já saibam que estamos aqui. Talvez elas nos observem há milênios, como biólogos observando uma cultura de bactérias em uma placa de Petri, ou antropólogos estudando uma tribo isolada na Amazônia. Eles nos veem lutando guerras por pedaços de terra, queimando combustíveis fósseis, criando arte, amando e sofrendo. Mas eles não intervêm. Eles mantêm uma distância sanitária. Por quê? Porque existe uma regra, uma primeira diretriz cósmica. Não contamine a cultura primitiva. Se for esse o caso, a nossa prisão não é física, é política. Estamos em quarentena. Talvez sejamos considerados perigosos demais, violentos demais para serem admitidos no Clube Galáctico. Ou talvez sejamos apenas irrelevantes, curiosidades biológicas deixadas para evoluir ou se extinguir em seu próprio habitat natural. Essa ideia transforma o céu noturno. Aquelas estrelas não são destinos, são câmeras de segurança. O sentimento de solidão, que permeia a condição humana, seria, então, artificialmente imposto. Eles estão lá, eles nos ouvem, mas escolheram nos deixar no escuro. E isso nos leva a questionar a validade da nossa própria percepção de isolamento.
Se um peixe em um aquário não sabe que está em um aquário, ele acha que o vidro é o fim do universo. Nós batemos no vidro da velocidade da luz, batemos no vidro da energia necessária para o voo espacial e assumimos que esses são limites naturais. Mas e se forem paredes construídas? E se a física que conhecemos for de alguma forma localmente ajustada para nos manter contidos? É um pensamento que beira a conspiração. Mas quando você considera a precisão absurda das constantes físicas necessárias para a vida, a linha entre sorte e design começa a ficar turva. E falando em mente, o que acontece com a psique humana quando confrontada com a verdadeira natureza dessa clausura em uma viagem longa? Já falamos sobre o corpo se desfazendo, mas a mente é muito mais frágil. Imagine que, contra todas as probabilidades, construímos uma nave geracional, uma arca capaz de sustentar a vida por séculos. Você é um dos passageiros, nascido na nave. Você nunca viu a Terra. Você só conhece os corredores de metal, o zumbido constante da reciclagem de ar, a luz artificial que simula o dia e a noite. Seus pais lhe contam histórias sobre um planeta azul, com oceanos vastos onde a água cai do céu e o ar é livre. Para você, isso soa como contos de fadas, mitos de uma era dourada, perdida. A realidade é a nave. A realidade é o confinamento. Psicólogos espaciais alertam para o fenômeno da dissociação da Terra. Quando o nosso planeta natal se torna apenas um ponto brilhante, indistinguível das outras estrelas, e depois desaparece completamente, algo fundamental se quebra na mente humana. Nós somos criaturas de contexto. Nossa identidade é construída em relação ao nosso ambiente. Sem o sol nascendo e se pondo, sem as estações, sem a variabilidade da natureza, o que no momento cérebro começa a entrar em um estado de privação sensorial crônica. A monotonia se torna uma tortura. Pequenos conflitos sociais se amplificam. A hierarquia da nave se torna uma tirania, porque não há para onde fugir. Se você briga com seu vizinho na Terra, você pode mudar de bairro. Na nave, você está preso com ele e com seus descendentes para sempre. O ambiente social se torna uma panela de pressão sem válvula de escape. A prisão deixa de ser a gravidade da Terra e passa a ser a proximidade forçada com outros seres humanos em um espaço confinado, flutuando no nada. É o inferno de Sartre. O inferno são os outros, mas em uma lata de alumínio pressurizada. Nesse cenário, a sanidade se torna o recurso mais escasso. Poderiam surgir novas religiões, cultos de adoração à nave, ou cultos de niilismo que veem o vácuo lá fora como Deus. A linguagem mudaria. Conceitos como rio, montanha ou vento se tornariam palavras mortas, usadas apenas em rituais litúrgicos, sem significado prático. A humanidade que chegaria ao destino, se chegasse, seria alienígena para nós. Eles teriam evoluído psicologicamente para a clausura. Para eles, a liberdade de um planeta aberto poderia ser aterrorizante. O céu aberto causaria agorafobia. Eles implorariam para voltar para o útero metálico da nave. Teríamos criado uma espécie que não consegue mais viver fora da prisão, institucionalizada em nível genético e cultural. Mas vamos dar um passo ainda mais estranho. Vamos questionar a própria textura da realidade que nos prende. Se a física quântica nos ensinou alguma coisa, é que o universo, no nível mais fundamental, é granulado. Existe uma distância mínima, o comprimento de Planck, abaixo da qual o espaço deixa de fazer sentido. Existe um tempo mínimo. É como se o universo fosse feito de pixels. E o que mais é feito de pixels? O que mais tem limites rígidos de velocidade de processamento, velocidade da luz? O que mais economiza recursos não renderizando o que não está sendo observado? Uma simulação de computador. A hipótese da simulação sugere que não estamos em um universo físico real, mas em uma simulação digital rodando em um computador inimaginavelmente poderoso de uma civilização superior. Se isso for verdade, então a pergunta: estamos presos na Terra? Ganha uma resposta devastadora. Estamos presos em um servidor. As barreiras que encontramos, a velocidade da luz,
A expansão do universo que afasta as galáxias mais rápido do que podemos alcançá-las? Não. São leis da natureza. São limites de programação. São as paredes invisíveis de um videogame, colocadas lá para impedir que os personagens, nós, cheguem à borda do mapa onde o código termina. Talvez nunca saiamos da Terra, porque o jogo não foi programado para ter outros níveis. O céu é apenas uma textura de fundo de alta resolução. As estrelas são apenas bits de dados, não fornalhas nucleares reais. Isso explicaria o silêncio. Por que gastar poder de processamento simulando bilhões de civilizações se o foco do experimento somos nós? Seríamos o centro do universo novamente, não por mérito, mas por eficiência de software. Essa ideia é claustrofóbica em um nível metafísico. Significa que nossas emoções, nossos amores, nossas dores e nossa curiosidade são apenas algoritmos complexos reagindo a estímulos simulados. A prisão não teria chaves, nem portas, nem guardas, porque a prisão seria a própria substância da nossa consciência. Não haveria fora para onde escapar. Da mesma forma que o Mario não pode escapar do cartucho do Super Nintendo para andar na sua sala de estar. Ele está preso à lógica do sistema. Nós estaríamos presos à lógica da simulação. Se isso soa muito abstrato, voltemos para a biologia, para algo mais visceral, mas igualmente perturbador. Pense na escala da vida microbiana. Para uma bactéria vivendo no seu intestino, você é o universo. Ela nasce, vive e morre dentro de você. Ela não tem conceito do que existe fora da sua pele. Para ela, o mundo é limitado pelas paredes do seu corpo. E se nós formos as bactérias da Terra? Existe uma hipótese chamada hipótese de Gaia, proposta por James Lovelock, que vê a Terra não como uma rocha com vida em cima, mas como um superorganismo vivo e autorregulado. A atmosfera, os oceanos, o solo e a biosfera trabalham juntos para manter a homeostase, o equilíbrio. Se levarmos essa analogia ao extremo, nós somos parte do microbioma desse organismo planetário. E o que acontece quando uma bactéria tenta sair do corpo? Geralmente, ela morre. Ela precisa do ambiente específico do hospedeiro para sobreviver. Talvez a nossa incapacidade de sair não seja uma falha, mas uma função. Talvez não sejamos exploradores. Talvez sejamos funcionalmente um componente interno do sistema Terra. Nossa tentativa de sair seria como uma mitocôndria, tentando viver sozinha fora da célula. É biologicamente incoerente. A Terra pode ter mecanismos imunológicos sutis para nos manter aqui. Quando tentamos sair, falhamos. Nossos corpos quebram. Nossa mente quebra. Nossas máquinas falham. É como se o sistema imunológico do planeta dissesse: você pertence a mim. Você é feito de mim. Você não pode existir sem mim. Essa visão de que somos intrinsecamente, irrevogavelmente parte da carne do mundo é um golpe no nosso ego individualista, mas pode ser a verdade biológica mais pura. Não estamos presos na Terra. Nós somos Terra, que ganhou consciência e pernas, mas que não pode cortar o cordão umbilical sem perecer. Essa perspectiva muda nossa relação com o dano que causamos. Se somos parte do corpo, destruir a Terra é autoimutilação. É suicídio celular. A prisão é, na verdade, o próprio corpo do qual fazemos parte. Tentar escapar é tentar fugir da própria pele. É uma impossibilidade lógica. E talvez a ânsia de explorar, de sair, seja apenas um sonho febril, uma alucinação de grandeza de uma parte do sistema que temporariamente esqueceu sua função. Mas a febre passa e a realidade do corpo permanece. Entanto, há uma beleza terrível nessa simbiose forçada. Se não podemos sair, se as estrelas são miragens inalcançáveis ou pixels em uma tela, isso nos força a olhar para baixo, para o que temos. Nos força a valorizar a raridade insana deste oásis. Pense na improbabilidade de tudo isso. A temperatura certa, a blindagem magnética, a água líquida, a estabilidade de bilhões de anos que permitiu que a vida evoluísse de moléculas simples para seres capazes de fazer essas perguntas. Em um universo que é majoritariamente frio,
morto, radioativo e hostil. A Terra não é uma cela comum, é um palácio de luxo em meio a um deserto infinito de morte. Talvez o verdadeiro teste de maturidade de uma civilização não seja a capacidade de construir naves estelares, mas a capacidade de sobreviver a longo prazo em seu planeta natal sem destruí-lo. O grande filtro pode não ser uma barreira externa, mas um teste interno de sabedoria. As civilizações que sobrevivem não são as que se espalham como um vírus pela galáxia, mas as que aprendem a viver em equilíbrio dinâmico com sua biosfera, aceitando seus limites, encontrando infinito não na extensão horizontal do espaço, mas na profundidade vertical da complexidade, da arte, da consciência e da conexão. Mas enquanto ponderamos sobre essa aceitação filosófica, algo dentro de nós resiste. Algo primitivo, teimoso, aquele mesmo impulso que nos fez olhar para o horizonte na savana e perguntar: o que tem depois daquelas montanhas? Ainda pulsa em nossas veias. Nós podemos racionalizar a prisão, podemos decorá-la, podemos chamá-la de lar, mas a porta trancada ainda nos incomoda. A ideia de que é só isso é aterrorizante para a alma humana. E é aqui que a ciência moderna nos oferece uma última reviravolta. Uma fresta inesperada na parede da cela que não requer foguetes, nem velocidade da luz, mas uma compreensão completamente nova do que significa estar em algum lugar. Se a matéria está presa, talvez a informação não esteja. E se a fuga não for física, mas quântica, essa possibilidade nos leva à fronteira final do conhecimento, onde a física encontra a metafísica e onde a definição de nós começa a se dissolver em algo muito mais vasto e estranho. Para entender como podemos escapar sem nunca sair do lugar, precisamos olhar para o fenômeno mais bizarro do universo, algo que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, e que pode ser a chave mestra que estivemos procurando o tempo todo, escondida bem debaixo do nosso nariz, na estrutura mesma dos átomos que compõem sua mão agora. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda sobre a própria natureza da consciência. Para compreender essa possibilidade de fuga sem movimento, precisamos mergulhar no conceito que perturbou Einstein até o fim de seus dias, algo que desafia a nossa intuição mais básica sobre separação e distância. Imagine que você tem dois dados. Você segura um aqui na Terra e leva o outro para a borda da galáxia, a milhares de anos-luz de distância. Pela lógica clássica, o que acontece com um dado não tem nada a ver com o outro. Eles são objetos independentes, separados por um abismo de espaço e tempo. Mas, no mundo quântico, as regras de isolamento se dissolvem. Se esses dois dados, ou partículas, estiverem entrelaçados, eles compartilham uma existência única, uma alma matemática dividida em dois corpos. Quando você joga o dado aqui na Terra e ele cai no número 6, o dado na borda da galáxia, instantaneamente, mais rápido que a luz, mais rápido que qualquer pensamento, em tempo zero, cai no número correspondente para manter o equilíbrio do sistema. Eles não trocaram informações. Eles simplesmente são a mesma coisa esticada através do universo. Isso sugere que a separação espacial pode ser uma ilusão persistente, uma convenção que nossos cérebros de primatas criaram para navegar no mundo macroscópico, mas que não se aplica ao tecido fundamental da realidade. E aqui, a questão, estamos presos? Sofre uma mutação fascinante. Se a nossa consciência, no seu nível mais profundo, opera através de processos quânticos, uma hipótese que alguns físicos e neurocientistas exploram com cautela, então, talvez parte de nós não esteja presa aqui. Talvez sejamos seres não locais experimentando uma localização temporária. A prisão física do corpo e do planeta seria apenas o ponto focal, a âncora necessária para termos uma experiência linear, mas a nossa mente, ou o que chamamos de espírito, teria a capacidade teórica de ressoar com o cosmos inteiro. Não precisaríamos viajar para as estrelas em latas de metal porque, em um nível subatômico, já somos feitos da mesma poeira e vibramos na mesma frequência.
A viagem deixaria de ser um deslocamento através do vácuo e se tornaria uma sintonia, uma mudança de foco. A frustração de não poder sair fisicamente seria substituída pela compreensão vertiginosa de que nunca estivemos separados. Nós não estamos, na Terra, olhando para o universo. Nós somos o universo sentindo a si mesmo a partir de um ponto específico chamado Terra. Essa perspectiva muda radicalmente o peso da nossa solidão. Se aceitarmos que a viagem física interestelar é impossível ou impraticável para a nossa biologia, isso não precisa ser uma sentença de prisão perpétua. Pode ser um convite para assumirmos um papel diferente. Em vez de conquistadores frustrados, poderíamos nos ver como os guardiões da memória. Pense na vastidão morta do espaço que descrevemos anteriormente. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, todas queimando em silêncio, colidindo, explodindo em uma dança de matéria e energia sem testemunhas. Sem uma mente para observar, para dar nome, para sentir admiração, o universo é apenas um mecanismo cego. Ele existe, mas não sabe que existe. Nós, presos nesta pequena rocha úmida, somos a parte do universo que acordou. Somos os olhos do cosmos. Somos os contadores de histórias. A nossa prisão é, na verdade, uma biblioteca, e nós somos os bibliotecários. Nossa função não é sair correndo pelos corredores vazios do espaço, mas catalogar, entender, preservar e dar significado a tudo o que vemos daqui. Se a Terra é o único lugar onde a vida complexa e a consciência floresceram, então este planeta não é uma cela, é um cofre forte, um seed vault cósmico. Imagine que lá fora, no frio interestelar, a entropia está lentamente desfazendo tudo, apagando a ordem, esfriando as estrelas. Aqui dentro, protegidos pela barreira da atmosfera e do campo magnético, estamos preservando a chama mais rara de todas: a capacidade de sentir o amor, a arte, a curiosidade, a compaixão. Essas coisas não existem no vácuo. Elas só existem aqui, protegidas por essas paredes que chamamos de limites. Se saíssemos e nos espalhássemos, diluindo-nos no escuro, talvez perdêssemos essa densidade de significado. Talvez a pressão que nos mantém aqui seja necessária para transformar o carbono da nossa biologia no diamante da nossa cultura. A limitação cria a urgência. A mortalidade cria a beleza. O fato de não podermos ter tudo, de não podermos ir a toda parte, é o que torna o aqui e o agora tão preciosos. Se fôssemos imortais e pudéssemos nos teletransportar para qualquer galáxia, cada momento perderia seu peso. Mas porque estamos presos a este breve momento e a este pequeno lugar, cada respiração, cada pôr do sol, cada toque de mão tem um valor infinito. Enquanto você ouve isso, traga sua atenção de volta para o seu ambiente imediato. Olhe ao redor do quarto onde você está, ou sinta a textura dos lençóis se estiver de olhos fechados. Pense nas paredes da sua casa. Elas limitam sua visão, impedem que você veja a rua, o horizonte. Mas você não as chama de prisão. Você as chama de abrigo. Você as chama de lar. Elas bloqueiam o vento, a chuva, o frio. Elas criam um espaço seguro onde você pode ser vulnerável, onde você pode dormir. A Terra é apenas a versão planetária dessas paredes. A gravidade é o cobertor pesado que nos mantém aquecidos. A atmosfera é o teto que nos protege da tempestade de radiação. O isolamento no espaço é a cerca que mantém os predadores longe. Talvez devêssemos parar de esmurrar as paredes e começar a decorar a sala. Talvez devêssemos parar de olhar para a porta trancada com ressentimento e começar a olhar para quem está na sala conosco. Somos 8 bilhões de companheiros de cela, presos juntos na mesma jangada salva-vidas, navegando pelo infinito. E, estranhamente, continuamos brigando uns com os outros, tentando afundar a jangada, como se tivéssemos para onde ir. A percepção de que não há saída é o choque de realidade necessário para a maturação da nossa espécie. Enquanto nutrirmos a fantasia de que podemos estragar este planeta e nos mudar para Marte, ou para Alpha Centauri, continuaremos tratando a Terra como um hotel barato,
Um lugar de passagem onde podemos deixar a toalha no chão e o lixo no canto. Mas no momento em que a porta se fecha e a chave gira, o momento em que entendemos a equação do foguete, a radiação, as distâncias insondáveis, a ilusão colapsa. Percebemos que não é um hotel, é a nossa única casa, é o nosso corpo estendido. Não existe jogar fora, porque não existe fora. Tudo o que descartamos continua aqui conosco, na cela. Cada veneno que lançamos no ar, respiramos de volta. Cada microplástico que jogamos no mar, bebemos depois. A finitude do nosso mundo não é uma restrição à nossa liberdade, mas a condição para a nossa responsabilidade. E isso nos leva a conquistar uma forma de liberdade paradoxal, mas profunda. A liberdade não de ir para onde quisermos, mas a liberdade de estar plenamente onde estamos. Pense nos grandes exploradores da consciência humana, monges, filósofos, poetas. Muitos deles encontraram o infinito não viajando, mas ficando quietos. Eles descobriram que a mente humana tem seus próprios continentes, seus próprios oceanos abissais, suas próprias estrelas. A complexidade de um único cérebro humano é maior do que a complexidade de uma galáxia inteira. Uma galáxia é grande, sim, mas é simples. Gravidade e fusão nuclear. O seu cérebro, com seus trilhões de conexões sinápticas gerando pensamentos, sonhos, memórias e emoções, é uma estrutura de densidade informacional inigualável. Talvez a fronteira final não seja o espaço exterior, mas o espaço interior. Talvez tenhamos sido colocados em quarentena física para que fôssemos forçados a explorar a única direção que é verdadeiramente infinita, a profundidade. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando. Esse ar é um presente. Ele não existe em 99.99999% do universo conhecido. Sinta a gravidade puxando seus ombros, suas costas. Não é uma corrente, é um abraço. É a Terra dizendo: eu te seguro. Você não vai cair no vazio. Sinta a temperatura, nem fervendo, nem congelando. Perfeita para a química da sua vida. Você está no útero do universo. Você está seguro. A ansiedade que sentimos ao olhar para as estrelas e perceber a nossa pequenez é natural. É o vertigem de estar à beira de um abismo. Mas você não precisa pular. Você não precisa voar. Você já está voando. Neste exato segundo, a Terra está girando a 1.600 km/h, orbitando o Sol a 107.000 km/h. E o Sol está arrastando todo o sistema solar pela galáxia a 800.000 km/h. Você é um astronauta. Você sempre foi. Sua nave é azul e branca, tem sistemas de suporte de vida autogenerativos e uma vista espetacular. A única diferença é que é uma nave coletiva e a viagem dura. Toda a história da humanidade. Se a resposta para estamos presos na Terra por sim, que seja um sim, dito com gratidão e não com medo. Estamos presos no paraíso, estamos presos na biblioteca, estamos presos no berço e temos muito, muito o que aprender e viver aqui antes de estarmos prontos para o que vem depois. Talvez, um dia, daqui a milênios, se cuidarmos bem da nossa nave e uns dos outros, encontremos uma chave. Talvez evoluamos para algo que não precise de corpos, ou de ar, ou de tempo. Mas por enquanto, nesta noite, sob este céu, a nossa tarefa é mais simples. É apreciar a viagem. É olhar para a pessoa ao seu lado, ou para o gato dormindo no sofá, ou para a planta na janela, e reconhecer que eles são milagres improváveis, companheiros de viagem insubstituíveis no meio do grande silêncio. Espero que esta jornada pelas nossas fronteiras tenha trazido não claustrofobia, mas um novo apreço pelo nosso lar. Às vezes, precisamos saber que as portas estão trancadas para finalmente sentarmos e descansarmos de verdade. Se sua cabeça está girando um pouco com os conceitos de buracos negros, radiação e entrelaçamento quântico, deixe tudo isso assentar como poeira estelar. O que importa agora é a sua respiração. O que importa é o conforto de onde você está. Muito obrigado por me permitir guiar seus pensamentos por esses caminhos estranhos esta noite. É uma honra compartilhar este pequeno ponto azul e este momento no tempo com você. Nós, do canal, somos imensamente
gratos pela sua curiosidade e pela sua companhia. Lembre-se, não importa quão vasto e frio seja o universo lá fora, aqui dentro temos calor, temos histórias e temos uns aos outros. E isso é mais do que suficiente. Fique bem, fique seguro em nossa bela prisão azul. Aconchegue-se, durma tranquilo, sabendo que a Terra está de guarda, carregando você suavemente pela noite galáctica. Boa noite.